E há limites para a aplicação desta colaboração premiada, ou seja, há certos tipos de crimes onde se pode fazer e outros que não, ou é um mecanismo mais geral que pode ser depois de acordo com o que o magistrado decidir. A minha Luís, questão também está associada à do Luís, uhum, que é a conjugação com os princípios, nomeadamente o princípio da igualdade, no fundo é quem tem a coragem de dar a cara em primeiro lugar terá esses benefícios, e também o princípio da presunção de inocência, que, por exemplo, no modelo da estrutura acusatória, mitigado pelo princípio de investigação no modelo português, é o juiz é que tem a competência de afastar a presunção de inocência com uma condenação. E nestes entendi. casos, o que é que sucede é que na fase de investigação já houve quase que um afastamento dessa presunção de Uhum, inocência, com essa negociação. Portanto, como é que conjugam, qual é a resposta uhum, que o sistema uhum. brasileiro dá com estes dois princípios, neste confronto? Vamos lá. Luís, só você perceber, a primeira parte do questionamento, qual foi exatamente? A minha primeira parte foi perceber se este mecanismo era utilizado só para certos tipos de crimes Ah, perfeito, ou excelente. era no âmbito geral. Tá, perfeito. A colaboração ela veio e está positivada na Lei 12.850, enfim, um número totalmente desnecessário, mas ele é necessário para fins mnemônicos, que é a Lei das Organizações Criminosas. Em princípio, a colaboração premiada então viria para os crimes de organização criminosa e os crimes conexos a ele. No entanto, a jurisprudência vem flexibilizando e permitindo que em crimes mais graves, ainda que não tenha concretizado qual é esse conceito de crimes mais graves, né, vem permitindo o elastecimento da colaboração premiada para outras modalidades. E isso por quê? Porque a colaboração premiada é tomada no Brasil como uma forma de defesa, como uma técnica defensiva. Então, seria até uma forma de assegurar a ampla defesa, a permissão da colaboração premiada, que, é claro, a parte pode ter o interesse e o Estado pode não tê-lo, né? E o contrário. Agora, com relação ao ponto do Rickson, é interessantíssimo esse questionamento sobre a questão de possível violação à igualdade, ou mesmo se não haveria uma violação à presunção de não culpabilidade, à presunção de inocência, em razão desse fato. Então, eu entendo que não, sob dois ângulos. Primeiro, porque desde sempre nós fomos possibilitados de ter a confissão, né? E a confissão, o reconhecimento daquela conduta culposa, de alguma forma, é também uma vulnerabilidade da presunção de não culpabilidade, mas é uma escolha legítima e seja pelo sentimento de culpa, seja pela possibilidade de ter, no mínimo, uma atenuante pela confissão, a defesa optou por fazê-lo. Então, assim, dar a sua versão dos fatos, ainda que te incrimine, é uma possibilidade de amplitude de defesa. E assim, um ponto que o Brasil vem evoluindo, e aí é muito interessante comentar que essa evolução ela é feita de mãos dadas com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, né? Que é o reconhecimento de que o acordo de colaboração ele acaba por ser uma renúncia a alguns direitos fundamentais. Seria a renúncia ao direito ao silêncio, seria a não produção de provas contra si mesmo, seria até mesmo uma restrição aos direitos ambulatórios, porque ao assinar o acordo de colaboração você se compromete a não ter a sua vida tão livre quanto qualquer convenção de direitos humanos permite, porque você teria que se comprometer, por exemplo, a comparecer a estabelecimentos, seja prisionais ou do Ministério Público, sempre e quando demandado a fazê-lo para auxiliar, né, na prestação de depoimento, identificação de testemunhas ou produção de provas em geral. Qual que é o grande ponto, e aí para dizer que não há a vulneração dessas garantias fundamentais? E aí bastante alinhado com a jurisprudência da Corte Europeia. É necessário, e aí com a crítica que eu falei, se o acordo é bem feito, ele é muito bom, e se não, ele pode gerar alguns ruídos. A, a renúncia ela tem que ser muito clara. A pessoa tem que saber o que ela renuncia, para que ela renuncia e onde ela renuncia. Eu tive a oportunidade de escrever como eu disse, meu ápice acadêmico é o doutoramento, mas o pós-doutoramento acaba sendo só uma premiação, porque você acaba tendo uma vida muito mais fácil. Mas eu produzi um texto, uma monografia bem interessante no pós-doutoramento, especificamente com relação a acordos.
E eu cunhei uma expressão que eu acho que é bem compreensível, que para entender se é boa ou ruim a celebração do acordo, o acordo de colaboração. O colaborador ele tem que entender a extensão, ou seja, onde será usado, e a profundidade. Onde e o que será utilizado e contra quem será utilizado. E, sobretudo, compreender o quanto será usado contra ele ou não. Porque senão você faz uma renúncia de declarações incriminatórias, meios de prova que poderiam ser prejudiciais, sem entender exatamente o quanto aquilo pode ser prejudicial a si. Né? Se você traz, por exemplo, uma confissão sobre 15 fatos, e daí o Ministério Público tem a brilhante ideia de iniciar uma investigação contra você, a partir das suas declarações por um 16º fato, acaba sendo surpreendente e aí fere tua garantia, a não autocriminação, fere tua garantia ao silêncio, porque você não acordou se manifestar sobre aquilo. É claro, e aí vem a coisa das distorções. Também o colaborador não necessariamente foi encontrado, né, num mosteiro, né? Ele não necessariamente é um monge, não necessariamente é um santo. Ele pode ter agido com reserva mental. E aí é necessário